Hoje o Mundo Político inicia uma série de entrevistas com presidentes de partidos sobre as eleições deste ano, as eleições municipais. A primeira delas é com o Partido Unidade Popular, recém-criado, criado no final de 2019, um partido socialista, e ele completa aí 33 partidos registrados oficialmente no TSE. Eu vou conversar com o Rodrigo Caires, ele é presidente estadual do Partido Unidade Popular. Rodrigo, obrigada por atender o Mundo Político. Tá, obrigado a você, Vivian, pelo convite. Rodrigo, como é que o Unidade Popular se apresenta à população? A que vocês se propõem? Bom, a Unidade Popular é o mais novo partido político a obter o registro eleitoral no TSE. Nós conseguimos agora em dezembro de 2019, mas a gente já está no processo de legalização do partido desde 2014. A partir de 2013, com as jornadas de junho, nós vimos que existia a necessidade de um novo partido que retomasse o trabalho de base, o maior contato com a população no cotidiano, que não replicasse as políticas de conciliação e que estivesse realmente à frente das lutas do povo, né? De forma consequente, de forma radical. E que também não tenha uma atuação exclusivamente parlamentar ou só nas eleições. Para a gente, um partido ele deve atuar mais fora das eleições do que no ano das eleições, né? Fazendo trabalho de base, estando à frente das lutas por mais direitos e contra a retirada de direito que a gente tem tanto visto, né? E aí daí já vinha acontecendo a discussão com movimentos sociais, com uma parcela da população que não se sentia representada pelos partidos que existiam até então. E em 2014 a gente começou essa campanha, né? Foram aí quase 5 anos, que é uma legislação muito difícil para registrar um partido, principalmente se ele for pobre, de esquerda e do bem do povo, né? A gente ficou em 2 anos, conseguimos 1.200.000 assinaturas de apoio, conversando com as pessoas nas ruas, nas praças, nas ocupações, nas favelas, nas portas de fábrica, e depois disso a gente conseguiu finalmente o registro no TSE. Mas a proposta da UP é ser um partido intimamente ligado com o povo, principalmente das periferias, o povo pobre, o povo preto, trabalhadores, mulheres, e que seja um partido realmente de novo tipo, né? Que não reproduz as velhas práticas dos outros partidos. Pensando objetivamente em eleições municipais, quais são as pautas prioritárias para o partido? Olha, a pauta principal das nossas pré-candidaturas é a participação popular, né? O poder popular e uma maior participação do povo nos rumos da cidade. Que a gente não acha que as eleições devem ser a gente entregar um cheque em branco, uma procuração para um prefeito, um governador, um presidente, para que ele faça o que quiser durante 4 anos, né? Então, o eixo principal, né, que vai nortear todas as nossas políticas é aumentar a participação popular. O povo sabe e quer influenciar mais no dia a dia da cidade, né? Então a gente precisa ter mais, na verdade, resgatar o orçamento popular, o orçamento participativo, que já houve projetos pelo Brasil, mas foram deixados de lado. A gente precisa reforçar os conselhos de direito, né? Conselho de habitação, conselho de saúde, de educação, para que as pessoas, né, o povo, os usuários do serviço, possam determinar quais vão ser as políticas públicas e criar novos conselhos, fazer conferências, né? Então, a participação popular, né, fazer governos que sejam diferentes tanto na forma quanto no conteúdo, essa que é o eixo principal para a gente. Agora, no caso de Belo Horizonte, né, questões como habitação, mobilidade urbana, participação popular, valorização do servidor público, assim como saúde e educação, são as nossas pautas principais, que a gente acha que as cidades têm orçamento para isso, mas o orçamento não é direcionado para quem precisa, e nem é quem precisa que decide. Essa que é a diferença
e a pauta principal que a gente levanta. No que o Unidade Popular se diferencia de outros partidos que estão mais à direita no espectro ideológico, né? Que é mais à direita, não, desculpe, mais à esquerda no espectro ideológico, como, por exemplo, o PSOL, como o PSTU, no que ele é diferente? Por que mais um partido nesse espectro? Sim, nós defendemos a unidade, né, da esquerda e vários desses partidos nós fazemos alianças, né, no dia a dia, nas lutas. Mas a gente acha que esses partidos são insuficientes em algumas áreas, né? Por exemplo, abandonaram o trabalho de base ou priorizam muito o trabalho parlamentar, institucional, e a gente acha que o partido tem que ter as duas coisas, né? Tanto o pé no barro, estar ali no cotidiano do povo, como também fazer a atuação institucional, mas que não deve ser prioritária e nem se resumir a isso. Então, é por isso que a gente viu a necessidade de fundar esse novo partido e que radicalizasse nas lutas, né? Porque a população, principalmente da periferia, ela é totalmente largada de lado, né, do poder público. Na favela e na ocupação, o poder público só aparece com a polícia. E a gente não vê assim um vácuo gigante, né? Uma ausência da esquerda nesses espaços da periferia, nas favelas, nas ocupações. Então, o nosso partido veio principalmente daí, né? Que é onde a vida acontece, é onde as pessoas estão e é que elas querem participar da política. Nesse discurso que as pessoas não gostam de política, a legalização da unidade popular quebrou essa tese, porque quando a gente foi para a rua conversar com as pessoas, ninguém demonizava tanto os partidos e a política, mas queria fazer de outra forma. E a gente quebrou isso, né? Então, acho que a nossa diferença é aliar as duas coisas e aliar também a teoria, né? Não renegar o que os movimentos sociais, os partidos e a teoria socialista, né, já deu de contribuição. A gente não deixar isso para trás, aliar a teoria com a prática e trazer o povo para fazer a política. O PT lançou candidatura para Belo Horizonte e fez um discurso de busca de diálogo entre as esquerdas e de uma proposta de formação de uma frente. O Unidade Popular eventualmente toparia, né, chegado a um determinado momento de entendimento ou de entendimento da necessidade de uma frente, toparia entrar numa frente com os outros partidos de esquerda, inclusive o PT? Olha, nós não temos uma objeção, nós não somos contra fazer frente, mas essa frente tem que ser programática. A gente acredita que a maior aliança tem que ser com o povo, principalmente o povo das periferias, com os trabalhadores, as pessoas que estão mais excluídas, né, desse debate sobre a prefeitura. E a gente acha também que não devem ser alianças, acordos feitos só dentro de gabinete. Tem que consultar a população sobre a viabilidade e o que elas querem, né, de uma candidatura para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, as nossas candidaturas, por exemplo, tanto para o Executivo, tanto para o Legislativo, elas foram feitas sob consulta com as lideranças populares, lideranças comunitárias, sindicalistas, movimento estudantil, as pessoas no geral. Então, a gente acha que tem que ter esse debate amplo, né, não só entre as lideranças do partido, mas com a população, com as periferias principalmente. Nesse sentido, a gente já está dialogando com esses partidos, né? Como é que vocês estão E fazendo isso em plena pandemia? Como é que está esse trabalho, desenvolvendo essa... Porque tem todo um trabalho protocolar, não é, que faz parte do processo eleitoral, tem que fazer convenção, uma eleição se faz no contato humano, não é? Não ter corpo a corpo é um grande problema. O que vocês estão planejando, levando em conta essa realidade de pandemia, que não parece ter tão cedo uma solução, né? Especialmente aqui no Brasil? sim, isso que a gente está vivendo hoje deve ser um novo normal por bastante tempo, né? Até sair uma vacina que tenha uma comprovação da sua eficácia, deve permanecer isso por muito tempo. Nós, que somos um partido pobre, de esquerda,
nós somos os mais prejudicados com isso, porque, ao mesmo tempo, a gente defende a quarentena para todos os trabalhadores, todas as pessoas, mas a gente sabe que nem todo mundo teve o direito à quarentena, né? Nas periferias, nas ocupações, a gente está vendo as pessoas morrerem de fome, as pessoas ficarem mais desempregadas. Inclusive, tivemos que fazer grandes campanhas, né, de solidariedade, que a gente viu aí durante a pandemia em vários lugares. E isso mostra que é possível, sim, você ter um contato com as pessoas, mas com cuidado, né? Que é um contato necessário. Então, a gente não está fazendo grandes reuniões, né, como a gente gostaria. Se não fosse a pandemia, era para a gente estar fazendo grandes plenárias, convenções nas favelas, nas ocupações, nos bairros, nas universidades, nas escolas. Mas a gente não pode fazer esse grande tipo de coisa. Agora, no bairro, a vida acontece, né? E as nossas candidaturas são lideranças de bairro, de comunidade. Então, você cruza com o seu vizinho, né? Inevitavelmente. Isso a gente tem feito, né? Esse diálogo. E também usando a internet, né? A gente está fazendo aqui a entrevista online, então a gente também tem apostado isso, fazer reuniões online, fazer lives pelas redes sociais, gravar vídeos para mandar para as pessoas, para fazer esse diálogo. Sem o diálogo a gente não pode ficar. E como a gente também não tem dinheiro, a gente já sai prejudicado no processo eleitoral, porque os partidos grandes, os partidos ricos, os partidos da direita, eles com certeza vão fazer muita campanha de rua, né? Já estão fazendo para a eleição, sem se preocupar nada com a segurança, porque não são os candidatos, né? Eles vão pagar cabos eleitorais. Como a gente não tem isso, a gente faz da forma mais segura possível e dialogando com o nosso povo. Porque, na história, a esquerda já mostrou que, e o povo brasileiro, sempre lutou sobre as piores condições, né? Foi assim na época da escravidão, durante a ditadura militar. Então, é possível fazer luta, é possível fazer o diálogo com cuidado, e porque a gente também não pode abrir mão desse espaço, né? Agora, Rodrigo, o, o prefeito Alexandre Calil, ele vai ter todos contra ele, né? Nesse primeiro turno. Tudo indica isso. E parece que é um grande número de candidatos. Tem, isso falando de Belo Horizonte, claro, da capital. Como é que, quais são as críticas que eu sei que você está dizendo que há muita discussão, que vai haver discussão, mas eu imagino que a essa altura do campeonato já existe aí uma pauta mínima de críticas que se tem à atual administração e do que se pretende fazer. Quais são elas? Olha, é isso, né? Agora todo mundo se tornou oposição ao Calil, mas o Calil, inclusive, tem ainda uma certa popularidade porque ele falou sozinho durante 3 anos e meio. Ele passou liso por esse mandato dele, né? Quem tem mais espaço, mais visibilidade, não fez oposição ao Calil. E é por isso que a gente está nessa situação. A gente acredita que o governo do Calil foi um governo fraco, não resolveu os problemas que ele colocou na campanha eleitoral dele, né? Inclusive recuou em vários pontos. Falou que ia fazer ia abrir a caixa preta da BH Trans sobre o transporte público, não fez isso. E o transporte só piorou e ainda aumentou a passagem. Ele falou que ia urbanizar a ocupação da Isidora, né? Passaram 3 anos e não andou 1 milímetro sequer dessa urbanização. Pelo contrário. E também a gente viu, né? Nesse ano, foi muito marcante no início do ano, a questão das chuvas, né? Que destruiu grande parte da periferia. Muitas pessoas morreram novamente com os alagamentos. E a prefeitura teve 3 anos para fazer grandes obras, para se planejar, e não fez. A gente acha que isso é uma negligência tremenda, né? Porque na Zona Sul é tudo consertado muito rápido, né? Os estragos da chuva. Agora, na periferia, todos os anos vidas são perdidas e nada se faz. Então, isso são críticas muito importantes, além de que um governo que não dialogou, é um governo autoritário na nossa avaliação. Com as professoras do ensino infantil, que foram protestar na porta da prefeitura, por exemplo, o Calil mandou a polícia militar agir com truculência, né, com violência contra as professoras. No nosso caso, da Unidade Popular, que atuamos nas ocupações urbanas,
A gente ocupou a prefeitura porque não tinha diálogo para resolver os problemas das ocupações. E o prefeito, em vez de dialogar, também fez a mesma coisa, né? Usou a polícia militar para sequestrar nossas lideranças, né? Não foi nem uma prisão, foi um sequestro. Mesmo assim, não resolveu os problemas. Meses depois, ocorreram deslizamentos e casas desabaram nas ocupações, né? Então, essa falta de diálogo, essa truculência, e às vezes é um prefeito que só bate no peito para falar que faz e acontece, mas fica só na palavra, né? Então, esse é o principal das críticas negativas ao governo, né? Na avaliação geral, foi um governo muito ruim e que não dialogou, não resolveu os problemas. E, assim, todo mundo vai se colocar como oposição, mas uns mais oposição que outros, né? Então, vão ter oposição só por oportunismo aí. A gente quer dialogar com a população, que a resolução para isso vai vir da própria população. Não vai ter um messias, um grande líder ali que vai resolver esse problema. A solução do problema não é fácil e vem do povo, da comunidade, da população como um todo. Isso me faz voltar a essa questão da criação do partido e do que hoje representa partido no Brasil. Na verdade, a gente sabe, apesar de vocês terem feito uma grande conquista, de ter conseguido apoio suficiente, que não é fácil, não é? O número de pessoas, o número de estados envolvidos, a exigência constitucional é grande, mas o fato é que o eleitor no Brasil, os partidos políticos em geral são mal avaliados, existe uma, digamos, já uma preconcepção em relação aos partidos negativa e isso afasta as pessoas da militância, não é? Baseado em que você acredita que vocês vão conseguir mobilizar as pessoas? O que vai tornar possível essa mobilização? O que vocês vão fazer de diferente? Porque a gente tem visto, nem partidos, nem sindicatos têm conseguido. Né? Existe um sentimento de reação a essas instituições. Né? Olha, essa aparente aversão geral das pessoas a partido, a organização, ela é porque a maioria das pessoas não foi apresentada a essa forma de organização. Então, o que acontece é uma despolitização, né? O que é o senso comum é que política é eleição. E, através das eleições, o povo está, com toda razão, muito decepcionado. Aí, quanto à aceitação ou não dos partidos, né, entre a população, tem um fator que é determinante, que é o avanço da direita, da extrema-direita, do conservadorismo, que coloca essas ideias, né, de partido é ruim, que o movimento social é ruim, mas, de outro lado, os partidos e as organizações de esquerda, parte deles, também tem responsabilidade nisso, né? Porque abandonaram o trabalho de base, né? Deixaram a periferia, as favelas, o povo trabalhador na mão da direita, dos conservadores. Então, eles foram lá e ocuparam esse espaço. E a gente tenta e prioriza retomar espaço, retomar esse contato com as pessoas. A gente já faz isso e não paramos em nenhum momento, né? Antes de ser um partido registrado, a gente já fazia reuniões nesses territórios, temos núcleos de estudo, de formação, de luta. É assim que a gente faz, né? Todas as lutas sempre fez, sem receber nenhum centavo de ninguém, sem depender de ninguém para dar autorização para a gente. Então, é isso que a gente vai continuar fazendo, esse trabalho de base. Porque a UP é um partido que vai disputar as eleições, mas não é só para isso, é para politizar, é para mostrar para as pessoas que a política e a luta é a forma que a gente tem para mudar a nossa vida. E é possível, né? E não se resume só à eleição. A gente tem conseguido êxitos, sim, nisso, né? Porque quando a gente chega nas pessoas que nunca foram consultadas sobre o que elas queriam, elas se mostram abertas a essa organização. Nem todo mundo vai ser militante, vai ir para a rua sempre, mas se a gente fazer esse diálogo, a gente tem fruto, sim. E esse é o caráter principal da unidade popular. Agora, o partido também tem que sobreviver.
o desempenho dele nessas eleições, quer dizer, você diz que é um trabalho permanente, mas as eleições, assim, o que está lá previsto na legislação eleitoral é que o partido, para poder sobreviver, receber, participar do fundo eleitoral, do fundo partidário, e ter condição de financiar o próprio trabalho, né, com esses recursos, ele tem que passar por uma cláusula de barreira, que mais para frente, vocês agora não vão encarar isso, porque vocês estão participando da primeira eleição, mas mais para frente vão. Que estratégia agora, no Estado, vocês estão montando para avançar nesse sentido, disputar de forma competitiva? E onde, né? Uhum. Bom, para início de conversa, né, a gente entende que o processo eleitoral, como ele acontece, ele não é justo, né? E não dá competitividade para todos os partidos, todos os pré-candidatos. Porque quem já tem parlamentares, por exemplo, quem já tem dinheiro, recebe muito mais, e quem está se propondo a uma coisa nova, quem não tem dinheiro, não faz acordos com quem sempre prejudicou a vida do povo, não vai ter tempo de TV, não vai ter dinheiro, né? Então vai ser excluído aí o direito das pessoas de conhecer todas essas alternativas. Então existe uma falsa afirmação de que é um processo totalmente democrático. A gente tem consciência disso e não tem ilusões. A partir disso, a gente vai atuar nas eleições, claro que com a vontade de vencer, porque se a gente tiver representantes lá, isso é um avanço para toda a nossa classe, mas a nossa intenção, o nosso objetivo e estratégia é colocar lideranças, pessoas realmente assim que estão no cotidiano do povo para fazer esse diálogo durante as eleições. Então, a gente vai disputar as eleições em BH, em Nova Lima e Itabirito. Não são candidaturas que caíram de paraquedas, né? São pessoas que já estão nas lutas, que já conhecem a população, que vão fazer esse diálogo. E a gente acredita que é essa a melhor forma e é isso que vai determinar o nosso resultado eleitoral. A gente não aposta, não acha que se a gente colocar muito dinheiro, que a gente fazer tudo que os outros partidos fazem, é isso que a gente vai ser competitivo, vai alcançar o objetivo de eleger alguém. O que vai determinar isso é a gente lançar candidaturas que são realmente candidaturas populares, que são pessoas da periferia, que não vão lá na periferia pedir voto, são pessoas trabalhadoras, sindicalistas, estudantes, negros e negras. É isso que vai trazer para a gente votos, né? Mas o principal é dialogar. Então, são candidaturas, a nossa estratégia é ter candidaturas que têm representação, que não caíram do céu. E é isso que vai determinar o nosso desempenho. A gente está confiante disso. E você já tem isso encaminhado, essas personalidades encaminhadas nos 3 municípios. Vereadores, Sim, já escolha de temos. vereadores também. Você caminham na mesma estratégia, representantes que já fazem parte dessas comunidades que vão disputar. Sim, inclusive a gente já fez o lançamento das nossas pré-candidaturas para vereadores, né? Em BH, por exemplo, nós vamos ter 8 pré-candidatos a vereador, além da nossa candidatura para o majoritário, né? O Leonardo Péricles, que é um morador de ocupação urbana, para prefeito, e a Indira Xavier, que é do movimento de mulheres Olga Benário, para vice-prefeita. E da mesma forma para os vereadores, são moradores de ocupação, mulheres, sindicalistas, estudantes. Já lançamos essas pré-candidaturas, né? Então já estamos em diálogo com a população. Rodrigo, muito obrigada por essa conversa. Bom trabalho, vocês vão ter muito trabalho ainda, né? Pelo resto do ano, né? E numa situação bastante adversa com a pandemia, né? Com a polarização do discurso político, né? Nós não conversamos sobre isso, só para numa palavrinha rápida, você espera que isso entre muito na discussão, na disputa eleitoral? Sim, com certeza, né? Esse processo eleitoral ele já está
já começou bem antes, né? Desde o ano passado já está tendo movimentações e a gente acredita que a questão nacional vai influenciar, sim, nas eleições municipais, né? Que a gente vive uma grave crise econômica que não foi criada pela pandemia, mas potencializada por ela e que vai gerar vários debates, né, sobre como a gente tem que levar a política nacional, né? Isso tudo que a gente está vivendo hoje é consequências de políticas neoliberais que foram aprovadas nos últimos tempos, né? A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a PEC do teto de gastos, que é a PEC da morte, isso tudo está tendo consequência na vida dos municípios. Então, não tem como a gente deixar de trazer a questão nacional para os municípios. Além de que o governo federal, que a gente considera que é um governo fascista, está fazendo de tudo para prejudicar a vida da população ainda mais nessa pandemia. Então, isso vai estar, sim, no programa, né, nos debates para as eleições do município. E a gente vai colocar essa questão, com certeza. Ok, muitíssimo obrigada. Bom trabalho aí, ano afora. Tá, obrigado a você pelo convite, parabéns pelo trabalho. E a gente está à disposição, sempre que precisar, para bater papo. Obrigado. Ok, abraço, Rodrigo, tchau. Eu conversei com o Rodrigo Caires, ele é Tchau. presidente estadual do Unidade Popular, o mais novo partido registrado oficialmente, foi registrado no final de 2019 e está aí na disputa das eleições municipais aqui em Minas Gerais especificamente, como ele citou, Itabirito, Nova Lima e Belo Horizonte. Então, até a próxima.